Situação complicada na principal rodovia do Alto Vale. Parte da pista da BR-470 cede e abre uma verdadeira cratera em Rio do Sul. Mortes nas BRs do estado. 3 pessoas, entre elas mãe e filha, morrem em acidentes nas BRs 282 e 101. A procura por crédito. 7 em cada 10 brasileiros que procuraram crédito no início do ano já planejam novos empréstimos. Campeonato Catarinense. Chapecoense recebe o Inter de Lages na abertura da 8ª rodada da primeira fase da competição. Band Folia. Nossos repórteres mostram como foi o desfile das campeãs do Carnaval 2024 em Florianópolis, com muito samba e muita alegria. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade de hoje começa com informações ao vivo. A Câmara de Vereadores da capital discute neste momento o projeto de lei que permite a internação involuntária ou humanizada, segundo a Prefeitura, de dependentes químicos. Vamos para lá então agora, onde está o repórter Ronaldo Penido, que tem as informações para a gente. Ronaldo, muito boa noite para você. Como é que está a tramitação dessa matéria aí nesse momento no plenário? Conta para a gente. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos ligados no Band Cidade. Neste momento, os vereadores estão fazendo uso da palavra na tribuna, aqui no plenário da Câmara de Vereadores de Florianópolis. 9 dos 23 parlamentares pediram uso da palavra e, pelo regulamento interno, cada um terá um tempo estimado de 10 minutos para fazer o uso da palavra na tribuna. Neste momento, a vereadora Tânia Ramos, do PSOL, está discursando aqui na tribuna e debatendo o texto que prevê a internação humanizada em Florianópolis. Vale a pena a gente ressaltar que este texto, o projeto de lei, ele é de autoria do Executivo e chegou aqui na Câmara de Vereadores. A expectativa é que seja votado em 2 sessões. São necessários 12 votos mais um para que o tema vire lei na capital. E de acordo com o texto da íntegra prevê que cada indivíduo abordado terá que passar por um médico que atestar da necessidade de internação. Esse indivíduo será submetido ao prazo de 90 dias para desintoxicação. É um assunto polêmico. Esse período, no entanto, pode ser suspenso a qualquer momento se for do entendimento dos familiares. Outro ponto importante do projeto é que a lei indica que a internação pode ser com ou sem o consentimento da pessoa. Em casos de internação involuntária, o Ministério Público de Santa Catarina precisa ser comunicado, bem como a Defensoria Pública, em até 72 horas. A internação involuntária esse projeto que nós sabemos até o momento é que no dia 25 de janeiro a Prefeitura criou o projeto para a internação involuntária de pessoas em situação de rua. A ação foi uma resposta, segundo o Poder Público, para os crescentes casos de violência cometidos por pessoas em situação de rua na capital. Então, a justificativa para a criação deste projeto no dia 25 de janeiro foi o aumento do número de casos de violência envolvendo pessoas em situação de rua aqui na capital. Nós tivemos alguns casos recentes de pessoas que foram vítimas de violência por parte de pessoas em situação de rua. E aí, o Executivo propôs a criação deste projeto que está em votação hoje aqui no plenário da Câmara de Vereadores de Florianópolis. A gente segue acompanhando. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. Obrigado, Ronaldo, pelas informações. Boa noite para você. O assunto agora é a chuva em Santa Catarina. Equipes do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, trabalham para recuperar o trecho da BR-470 que cedeu na madrugada desta quinta-feira em Rio do Sul, no Alto Vale. Um carro chegou a cair na cratera que se formou. A cratera se abriu no quilômetro 143 da BR-470, entre a rótula de acesso ao bairro Canoas e a entrada do loteamento Jardim Alexandro. Com a chuva forte que ocorreu, o acumulado de 89 milímetros em 24 horas em Rio do Sul, a pista não suportou a pressão da água e despencou em direção ao rio Itajaí do Oeste. Foi por volta das 13h30 da madrugada que isso aconteceu. O Carlos, que mora perto, conta que ouviu o barulho. Um barulho só assim forte, né? Tava passando os caminhões normal, passou o ônibus de Pamplona. Afinal que passou o ônibus de Pamplona com o pessoal, às 13h30, 15 para as 4 mais ou menos. Nisso veio um carro na frente, um palhozinho, parou em cima e voltou dando a ré com a alerta ligada para avisar o pessoal que
tinha um buraco na pista, desbarrancou tudo ali. Já o motorista deste carro, que passava na hora, caiu no buraco porque não teria notado os sinais de alerta emitidos por outros condutores que estavam perto. Segundo os bombeiros, no veículo estava um casal de idosos. Eles tiveram apenas ferimentos leves e recusaram atendimento, por isso não chegaram a ser levados ao hospital. A movimentação de terra comprometeu todo o trecho até o acostamento. Abriu um vão de cerca de 30 metros de largura e 10 de profundidade, segundo o DENIT. Durante a manhã, o solo já comprometido continuava cedendo. Este homem arriscou a travessia a pé por uma estreita faixa de terra que sobrou na margem da rodovia. O DENIT mobilizou equipes com máquinas para começarem os reparos no trecho. A intenção é fazer um aterro com pedras. Será feito um novo aterro em rocha e o DENIT já está mobilizado no local. O órgão federal responsável pela manutenção da rodovia deve buscar parcerias com as prefeituras para tentar agilizar o trabalho e a liberação da pista, já que a BR-470 é a principal ligação do interior do estado com o litoral e tem fluxo intenso de caminhões. O congestionamento durante a manhã se estendia tanto pela BR quanto pela SC-350 na saída de Laurentino. As rotas alternativas indicadas pela Prefeitura para carros e caminhões que estejam dentro do limite de peso são as seguintes. No sentido litoral, entrada pela Barra do Trombudo, perto do Trevo de Laurentino, que possibilita tanto a saída pelo centro quanto pelo Canoas. Outra alternativa é a Serra Tomil, entre Laurentino e Rio do Sul, mas a situação da via está crítica em alguns pontos. Moradores e motoristas que fizeram o trajeto no local passaram apuros nesta manhã no trecho de Rio do Sul e alertam para o perigo. A medida de restringir o tráfego nos bairros é para garantir a mobilidade no município e não danificar as ruas. Ainda mais que agora algumas vias estão sendo recuperadas, né? Então, se esse trânsito de veículos pesados continuar passando, vai deteriorar o que já foi consertado e aonde não foi consertado ainda, piorar mais a situação. Sem contar o trânsito, né, que vai ficar muito intenso, em muitos locais já está bastante parado, então vai complicar bastante a situação. Além da cratera em Rio do Sul, outro trecho da BR-470 apresentou problemas e foi interditado. A interdição ocorreu em Ascurra, também no Alto Vale. Equipes do DENIT precisaram fazer reparos emergenciais no quilômetro 90 da rodovia. O trecho em Ascurra apresentou rachaduras de um lado ao outro da pista, com afundamento em alguns pontos. Os bombeiros voluntários da União chegaram a interromper o trânsito como medida de segurança, por volta das 7 horas da manhã. Nesse ponto, há uma galeria pluvial sob a rodovia. Ainda de acordo com o DENIT, o local está sinalizado nesse momento com trânsito fluindo em alternância de sentidos, no sistema Apareciga. O órgão estadual afirma que não há risco da pista ceder completamente. Tudo isso foi provocado pela chuva e ainda hoje aqui no Band Cidade você confere a previsão do tempo completa para esta quinta-feira. A quarta-feira de cinzas também foi marcada por acidentes fatais. Em São José, na Grande Florianópolis, um jovem morreu após um acidente que envolveu 2 carros e 4 motos. Já em São João do Sul, mãe e filha foram as vítimas fatais de uma batida na BR-101. Na BR-282, em São José, um acidente envolveu 2 carros e 4 motos na manhã desta quarta-feira. A batida ocorreu na saída da rodovia, em direção à BR-101. Um dos envolvidos, um jovem de 23 anos de idade que não teve o nome divulgado, morreu no local. Outras 5 pessoas ficaram feridas. Um homem e uma mulher foram levados em estado grave para o Hospital Regional de São José. Os outros 3 tiveram ferimentos leves, mas também foram levados para o hospital. Também na manhã desta quarta-feira, na BR-101, em São João do Sul, no sul do estado, um acidente matou uma mulher de 38 anos de idade e a filha dela, de 4 anos. As duas eram passageiras de um carro com placas de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Na altura do quilômetro 450, sentido sul, o motorista de 39 anos de idade, marido da mulher e pai da filha, perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e capotou. O motorista ficou gravemente ferido e foi levado ao hospital da cidade gaúcha de Torres, informou a concessionária do trecho sul da BR-101. Já em Lages, na Serra Catarinense, 12 pessoas ficaram feridas após o tombamento de um ônibus na BR-282. O acidente ocorreu na madrugada desta quarta-feira. De acordo com os bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus tinha 2 motoristas e 34 passageiros.
O veículo saiu da pista nas proximidades de uma ribanceira e ficou com as portas presas na vegetação. Dos 34 passageiros, 20 ficaram presos no interior do ônibus e foram retirados pelos bombeiros militares com o uso de um cabo. Todos tiveram ferimentos leves. O ônibus havia saído de Erechim, no Rio Grande do Sul, e o destino final era a cidade de Itapema, no litoral norte catarinense. Parte dos feridos foi levada ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. Uma menor de idade foi encaminhada para o Hospital Infantil Seara do Bem, também em Lages. Os que não se feriram foram levados para o 5º Batalhão dos Bombeiros até a chegada de outro veículo. No norte do estado, policiais rodoviários federais perseguiram uma motocicleta que acabou tendo seu piloto, motociclista, preso. Durante a perseguição, este motociclista fez uma série de manobras perigosas. O flagrante ocorreu durante a Operação Carnaval. Os policiais avistaram uma motocicleta com a placa levantada, o que é proibido por lei. O motociclista desobedeceu a ordem de parada e tentou fugir em alta velocidade. Durante a perseguição, o motociclista fez uma série de manobras perigosas e chegou a andar pelo acostamento para fugir da polícia. Mesmo assim, ele foi abordado e preso. O jovem, de 24 anos de idade, foi multado por desobedecer a ordem de parada, por ter a placa da moto sem condições de legibilidade, por ultrapassar pelo acostamento, ter CNH vencida há 1 ano e outras irregularidades. Somadas, as multas chegaram a R$ 4.726. É uma estripulia que doeu forte no bolso, né? Olha, a primeira fuga em um presídio de segurança máxima no Brasil é um dos principais destaques do Jornal da Band de hoje, logo depois do Band Cidade. A Adriana Araújo chega agora para falar deste e de outros assuntos da edição desta quarta-feira. Olá, Adriana, boa noite. Oi, boa noite para você. Daqui a pouquinho, às 7h20, o Jornal da Band está chegando com todas as informações sobre a primeira fuga de um presídio de segurança máxima no Brasil. Foi em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e agora tem uma força-tarefa para recapturar os 2 fugitivos criminosos ligados ao Comando Vermelho. São matadores de aluguel. Aqui em São Paulo, a gente fala da situação das 133 famílias que ficaram sem casa nesse começo de fevereiro, depois que o prédio em Praia Grande foi interditado. Colunas de sustentação desse prédio tiveram rupturas graves por excesso de peso e agora a investigação é para descobrir o que provocou esse problema. E tem carnaval nessa quarta-feira de cinzas. Viradouro é a grande campeã no Rio de Janeiro, com um enredo que exalta a força da mulher negra. Todos os detalhes no Jornal da Band, eu tô te esperando. A seguir no Band Cidade, 7 em cada 10 brasileiros que buscaram crédito neste início de ano já planejam novas consultas. É assunto para o próximo bloco, a gente volta depois do intervalo. Até já. Estamos de volta com o Band Cidade para falar de orçamento doméstico. Com os gastos do fim do ano e uma certa falta de planejamento, já que janeiro tem uma série de contas e impostos para pagar, muita gente tem recorrido ao crédito para dar uma reequilibrada nas finanças. O problema é que, se mal usado, o empréstimo pode pesar ainda mais no bolso. Planejar as contas do começo de ano é sempre um desafio para milhões de brasileiros. E quando os números não fecham, muita gente recorre ao crédito extra. Um estudo da Serasa apontou que 7 em cada 10 brasileiros se encontram nesta situação. Gente que contratou algum tipo de crédito em janeiro e busca novo aporte de recursos em fevereiro. A pesquisa mostrou o perfil dos consumidores que mais buscaram crédito neste começo de ano. São jovens entre 26 e 35 anos de idade e com renda média mensal que varia de R$ 1.000 a R$ 2.500. A busca por crédito tem sido utilizada para pagar as contas atrasadas e para investir no próprio negócio. Empréstimo pessoal, saque antecipado do fundo de garantia e cartão de crédito foram as modalidades mais procuradas. O perfil dessas pessoas que buscaram crédito no mês de janeiro tem faixa etária de 26 a 35 anos e renda mensal de R$ 1.000 a R$ 2.500. O mapa aponta também o valor pretendido por essas pessoas que buscaram crédito, que em sua maioria foi acima de R$ 1.500. Para este especialista, o crédito deve ser usado com muita atenção. Todo cuidado é pouco para que a alternativa, em vez de resolver, piore a situação financeira do consumidor. Se for pagamento de uma dívida,
que seja um empréstimo com juros mais baixos do que o que tem contratado já, né? Até cuidar com o tal da renegociação, que pode ser uma armadilha. E quando vai contratar o crédito para investir, que faça um bom plano de negócio. Aí procure, por exemplo, o Sebrae, que é bem qualificado para isso, para a pessoa ver mais longo prazo com relação ao uso do recurso e todas as variáveis que compreendem um negócio. Quem está com as contas em atraso pode aproveitar oportunidades de renegociação de dívidas. Uma delas é o programa Desenrola Brasil, do governo federal. O Desenrola Brasil ele tem duas características básicas. Uma que é com relação à parte de prazo. Então, se tu tem uma dívida que é agora de 6 meses, tu não vai ser contemplado. Ele tem que ter um prazo maior. E outra também com relação à renda que a pessoa tem para poder se endividar. Então, uma pessoa que às vezes tem uma renda já de 3, 4, 5 salários mínimos, já fica mais difícil essa incorporação no Desenrola Brasil. A Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, espera garantir quase 3 bilhões de reais em investimentos com a concessão do porto de Itajaí para o setor privado. O complexo integra o pacote de concessões de outros portos pelo país. De acordo com a ANTAQ, a previsão é de que o leilão do porto de Itajaí ocorra no mês de agosto. Especialistas apontam que a concessão é cercada de expectativa pelo mercado, dado o porte do complexo portuário de Itajaí. As atividades no porto estão paralisadas desde o fim do contrato com a arrendatária antiga, no fim de 2022. A concessão prevê quase toda a operação do porto, com o terminal de contêineres e o canal de acesso. O porto de Itajaí integra um pacote de 19 leilões de arrendamento portuário previstos para este ano. Nesta quinta-feira, mais de 500 mil estudantes vão voltar para as salas de aula com o início do ano letivo na rede estadual de ensino. De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, 514 mil estudantes voltam às aulas nesta quinta-feira em Santa Catarina. O ano letivo começa nas 1.046 escolas da rede estadual de ensino. Neste ano, estão previstos 202 dias letivos, 2 a mais do que o fixado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Em julho, os estudantes vão ter 2 semanas de recesso. O término do ano letivo está previsto para o dia 13 de dezembro. Além da rede estadual, as aulas na rede municipal de ensino de Florianópolis também começam nesta quinta-feira. São 36.300 estudantes que voltam aos bancos escolares na capital do estado. Olha, um sistema de alta pressão no litoral do Uruguai e do Rio Grande do Sul, associado a áreas de baixa pressão sobre o oceano na altura dos litorais paulista, paranaense e catarinense. Tudo isso influenciou o tempo em Santa Catarina nesta quinta-feira. O dia vai ter variação de nuvens no estado, a gente pode olhar aqui no mapa com informações da Epagre-Ciran, e aí chuva fraca no começo do dia, no Alto Vale e também entre a Grande Florianópolis e o norte catarinense. Nas demais regiões, chuva isolada e ocasional, especialmente à tarde e à noite para o oeste e o meio-oeste de Santa Catarina. As temperaturas vão estar mais amenas, com pouca elevação devido à nebulosidade e à chuva. Confira aqui comigo. Em Florianópolis, mínima de 20, máxima de 25 graus. Em Joinville, variação entre 17 e 19. Em Blumenau, mínima de 18 e máxima de 24. Viramos a página. Criciúma, mínima de 18 e máxima de 25 graus é a previsão. Em Lages, variação entre a mínima de 13 e a máxima de 20. E em Chapecó, a mínima de 18 e máxima de 22 graus. A seguir no Band Cidade tem o esporte. Começa hoje a 8ª rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense. E veja também, nossos repórteres mostram como foi o desfile das campeãs do Carnaval de Florianópolis, marcado por muito samba. Detalhes na sequência, até já. Estamos de volta para falar de solidariedade. A CNBB lançou hoje, quarta-feira de cinzas, a campanha da Fraternidade 2024. Neste ano, a campanha completa 6 décadas ininterruptas. O tema deste ano é fraternidade e amizade social. Na mensagem deste ano, o Papa Francisco fez um alerta sobre a divisão, ódio, violência e indiferença entre as nações e aqui no Brasil também. E enfatizou que o tema da campanha deste ano, a amizade social, é o remédio para este problema.
O Campeonato Catarinense começa hoje a 8ª rodada da primeira fase. A Chapecoense joga em casa contra o Inter de Lages e marca a estreia de Humberto Louser no comando do time. Ser solidário um para com o outro, ter o prazer de se sacrificar pelo companheiro e ter coragem para jogar futebol. No Avaí, a diretoria de futebol convocou a imprensa para uma entrevista coletiva na tarde de hoje. A repórter Tatiane Borges acompanhou e tem as informações. Rodrigo, o elenco havaiano se representou hoje para dar início aos trabalhos para o próximo confronto, que é o clássico diante do Figueirense. Bom, e antes disso, o diretor executivo de futebol do Avaí, Eduardo Freeland, falou sobre esses 50 primeiros dias dessa temporada do Avaí. Ele tem sido muito criticado, o Avaí tem sido muito criticado nessa temporada, falou da zaga e falou principalmente da permanência do Eduardo Barroca no comando do time do Avaí. Ele garantiu a permanência, inclusive, independente do resultado do próximo jogo no clássico diante do Figueirense. Quem acompanha o dia a dia do Barroca aqui e da comissão dele tem a confiança plena de que esse momento que a gente está vivendo de bom desempenho, mas não tão bons resultados, vai passar. A gente tem muita convicção de que a dedicação que esse cara tem envolvido no trabalho, a gente percebe que a gente está num caminho. Então, Eduardo Barroca garantido no comando técnico do Avaí. Avaí e Figueirense se enfrentam no próximo sábado, 4h30 da tarde, lá no Orlando Scarpelli. Jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Catarinense. A noite de ontem foi marcada pelo desfile das campeãs do Carnaval 2024 em Florianópolis. A noite de desfile das campeãs foi aberta pela nova geração de carnavalescos. Os alunos do bairro Educador animaram o público com letras que contam a história do projeto. A animação dos pequenos tomou conta da avenida. O projeto é muito importante, atende mais de 2.500 crianças e eles se prepararam para trazer para a avenida uma escola de samba mirim com mais de 400 componentes, incluindo a bateria. Está maravilhoso. Muito bom! Nem a chuva foi capaz de impedir que as escolas que ficaram no pódio do Carnaval deste ano retornassem à avenida para o desfile das campeãs. Coloninha, Consulado e a campeã União da Ilha da Magia arrastaram multidões para fazer a comemoração do Carnaval deste ano. Achei bem bonita as escolas, né? Mas a Consulado com certeza estava mais bonita. Super bonita e esperada ver os bailes, os carros. A Coloninha voltou à passarela com um enredo de amor à música, homenageando os 30 anos da Camerata de Florianópolis. No meio da passarela, uma pausa. A manifestação antirracista uniu a escola e emocionou a multidão. A vice-campeã Consulado coloriu de vermelho a passarela. Os elementos da cultura indígena ajudaram a contar a lenda do cacique Ayuri Kauá, uma homenagem da escola aos povos originários. Enquanto desfilavam, os integrantes carregavam no sangue o amor e o orgulho pela escola. É um segundo lugar com gostinho de campeã. Foi um trabalho assim árduo durante o ano todo, né? A gente teve muitas coisas que impediram a realização de algumas outras coisas e hoje, concretizando tudo isso, é muito gratificante. O esporte que ganhou o carinho da Ilha da Magia também conquistou a passarela do samba. A campeã União da Ilha da Magia apostou no skate como tema para 2024 e uniu na avenida quem tem samba no pé e quem entende das manobras. O título é só a coração de trabalho, como fomos nós, poderia ter sido qualquer uma das nossas co-irmãs. Todas entraram com chances iguais e o título é sempre definido nos detalhes. O resultado positivo do Carnaval de 2024 anima os organizadores, que já planejam com grandes expectativas a festa do ano que vem. O ano que vem tem uma expectativa ainda maior, porque além do apoio do Estado e do município, nós temos o acesso e o descenso. Então, ano que vem, 2 escolas de samba serão rebaixadas. Isso aumenta muito o nível. E quem ganha é o Carnaval de Florianópolis. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau. Atenção para o top de 5 segundos.